Você tem dificuldade em fazer efeito de luz e brilho no seu desenho? Para mim sempre foi um desafio fazer aquele efeito de metal dourado. Sabe aquele brilho? Aquele efeito de luz no papel? Então, nunca foi fácil chegar nesse tom. Mas no vídeo de hoje, eu resolvi enfrentar esse desafio desenhando a aiolha de leão. O meu principal desafio aqui é fazer como se a armadura estivesse brilhando de verdade. E essa é uma pintura que exige bastante cuidado na hora de fazer, porque se você encher de detalhe, ela acaba ficando poluída. E se colocar pouco detalhe, não vai passar aquela impressão que a gente quer. Mas hoje eu vou te mostrar como foi esse processo e mostrar todo o passo a passo de como foi fazer esse desenho. E se você quer ver dicas e macetes de como melhorar nos seus desenhos, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque eu sempre trago um conteúdo que vai te ajudar nisso. Beleza? Então, bora lá! E galera, fazer um desenho assim cheio de detalhes e brilho costuma assustar no começo. E é por isso que eu resolvi pensar em etapas aqui. Então na primeira etapa, para garantir que eu não vou me perder na proporção do desenho e garantir que ele vai ficar no tamanho certo na folha, eu dividi ela em 8 partes iguais. Depois que eu fiz essas marcações, eu fui distribuindo o contorno do personagem de forma bem básica entre os quadrados, sem detalhar nada, só marcando a posição do rosto, do corpo, da mão. Essa é a melhor forma para o desenho não ficar desproporcional na folha. Só depois que eu vi que estava tudo no lugar certo, é que eu comecei a jogar os detalhes no desenho. Então a gente vai aplicando os detalhes dentro das marcações que a gente fez, e com calma, porque toda a parte de detalhes é feita nessa etapa aqui. Aqui você pode errar e apagar, já na próxima etapa fica mais difícil corrigir. E se você quer ver de forma mais aprofundada esse processo de esboço e desenho, assiste o vídeo que eu estou deixando no card aí para vocês. Nele eu detalho mais esse processo e mostro como você pode copiar qualquer desenho. Assiste lá depois, beleza? E se liga, desenho feito, agora vamos começar a line art. E na line art, eu costumo usar 2 tamanhos de caneta diferentes. Nessas partes mais fechadas, onde os detalhes estão mais perto um do outro, eu uso uma caneta com a ponta mais fina. E na parte externa, eu uso outra com a ponta um pouco maior. Isso ajuda a destacar o desenho. E olha só, tranquilo até aqui? Então bora para a pintura. E essa é a etapa que acaba dando um pouco mais de trabalho pra gente, porque a pintura vai ter efeitos de luz, de sombra, de profundidade, então a gente tem que caprichar bastante nela. Eu apliquei um marcador mais claro na parte de luz e outros 2 tons mais escuros para fazer as sombras. Eu recomendo sempre usar 3 tons na pintura, um claro, um intermediário e outro mais escuro. Isso dá um efeito bem legal no desenho. Em seguida eu comecei a pintar o cabelo dele, utilizando o mesmo processo. São 3 tons de marcadores, só que eu também usei um lápis marrom por cima. Isso para fazer alguns detalhes no cabelo. E você já sabe que eu curto muito usar esses 2 materiais juntos. Pintura com lápis e com marcador, pra mim é o que dá melhor resultado. Com o rosto e o cabelo pronto, é hora de começar a armadura. E para dar essa impressão de metal dourado e reluzente, eu tive que usar 5 cores aqui. Então na parte mais clara, eu deixei totalmente em branco. Não passei nada aqui. É para dar a ideia que a luz está batendo direto nele. A partir daí eu fui construindo os detalhes de sombra usando 4 cores. Amarelo, amarelo escuro, marrom e preto para fazer os detalhes. Eu recomendo você fazer a pintura com marcadores dessa forma, sempre com a cor mais clara primeiro e os tons mais escuros em seguida. Se você for pintar com lápis de cor, a sequência é ao contrário. Você começa pelo mais escuro e vai usando as outras cores até chegar no mais claro. E olha só como essa mistura de cor dá um efeito de ouro no desenho. Deixa o like se você curtiu. E o resto do desenho vai seguir a mesma ideia. Cor branca na parte que a luz está batendo diretamente, amarelo claro, amarelo escuro, marrom e preto nos detalhes. E agora a parte que define o desenho, o fundo dele. Já aconteceu de você fazer um desenho e estragar ele na hora de fazer o fundo? Pois é, isso às vezes acontece. Por isso que antes de começar a fazer, eu sempre penso bem em como eu vou fazer ele. Se vai ser com marcador ou com lápis de cor. E nesse caso, eu preferi usar o lápis de cor. Então eu comecei usando o lápis preto, pressionando um pouco o lápis. Mas nas partes que eu vou fazer um degradê com outra cor, eu vou pressionando menos o lápis. Então aqui, eu começo com preto e vou jogando tons de cinza para deixar cada vez mais claro. E o degradê a gente vai fazendo dessa forma. Começa pela cor mais escura, vai enfraquecendo o lápis e entra com um tom mais claro.
E com esse tom mais claro você invade um pouco o tom anterior e avança um pouco mais, quantas vezes forem necessários para chegar na cor que você quer. A ideia aqui é fazer como se uma luz batesse de cima para baixo nele. Então eu vou fazer esse degradê só até essa parte e vou começar também a inserir os tons de dourado no fundo. A ideia é fazer como se a armadura estivesse reluzindo. Então aqui, onde eu passei o lápis de cor preto mais fraco, eu começo a jogar um amarelo por cima. E aqui eu posso pressionar um pouco mais o amarelo para ele misturar melhor com o preto do fundo. E do outro lado a mesma coisa. Lápis de cor preto, pintura mais fraca onde eu vou usar o amarelo, e tons de cinza para deixar um pouco mais claro até chegar no meio. E para finalizar, a gente vai usar caneta Posca agora. Então começando pela caneta Posca branca para fazer esses raios de luz e a amarela para fazer esses detalhes de brilho. Essa foi uma pintura que exigiu bastante atenção, porque tem muito detalhe nela. E o que você achou desse efeito de dourado e de brilho no fundo? Deixe aí nos comentários que eu quero ver. Se essas dicas te ajudaram, se inscreve no canal para não perder as próximas. E não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Beleza? Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.